Gostaria muito que o texto nos falasse nessa noite. Para isso você precisa abrir o texto ou acessar o texto. Mas eu quero começar com um trecho da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Depois iremos para o texto base desta noite, que é no capítulo 8 de Jeremias.
Lerei esse texto porque ele marca muito o tempo em que vivemos. A revista Ultimato desse mês vai aprendendo. Alguém mais quer chorar? A revista Ultimato desse mês publicou uma série de artigos sobre pregadores da esperança e pregadores da desesperança. A princípio parece incoerente o texto, porque o pregador da desesperança não deveria ser aquele que faz promessas. Mas a base do texto, acho que você pode acessar pela internet, é que uma falsa promessa é uma desesperança. Eu fico imaginando se o jovem sociólogo polonês Bauman, de 88 anos, acho que ele tem agora, 89, lesse esse texto de Paulo aos Filipenses, ele diria: eu não disse? Porque esse texto retrata muito o período que vivemos. Ontem eu dizia ao pastor que pregou aqui ontem à noite, que especialmente nos últimos 15 anos, nós percebemos uma mudança de atitude muito visível nas pessoas, consequentemente no povo de Deus. A impressão que a partir deixados os últimos 15 anos, nós caímos num novo tempo, numa nova época, em que especialmente quem vem desse período anterior aos anos 90, pelo menos, parece que caiu de paraquedas numa época que ele não consegue identificar muito bem. Já vemos os efeitos disso, e creio que o efeito será ainda mais visível nos próximos 20 anos. Paulo estava escrevendo à igreja em Filipos, dizendo a partir do verso 19, ora, espero no Senhor, estou em Filipenses capítulo 2, ora, espero no Senhor Jesus enviar-vos em breve, Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo as vossas notícias. Porque nenhum outro tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Pois todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo. Mas sabeis que provas deu ele a si mesmo, que, como filho ao Pai, serviu comigo a favor do Evangelho. Duas coisas se percebem nesse texto muito claras, a época em que vivemos. Primeiro, a busca do que é seu. Isso é uma das características. Cada um busca o que é seu. Segundo, que de certa forma, essa relação pai, serviço de pai ao filho, ela foi quebrada esse temor, esse respeito, essa cumplicidade, ela foi quebrada também neste presente século. Vivemos na casa dos pais como se não fosse nossa, sem compromisso algum.
Essa é característica do nosso tempo. E isso tem levado muita gente a uma apostasia, que é a renúncia de crença, que dá a ideia de renegar algo. Nós vivemos numa época onde se renega. E o povo de Deus, no capítulo 8 de Jeremias, estava vivendo um período de apostasia. Eu tenho como pressuposto que a palavra de Deus é verdadeira. Eu tenho como pressuposto na minha vida, mesmo considerando as nuances da hermenêutica, ou um possível erro de copista, que esta é a palavra do Senhor. Não é uma palavra qualquer. Não é um livro qualquer. E o próprio Deus diz a Josué, quando ele substitui Moisés, no capítulo 1 de Josué, e ali nós temos um segredo daquilo que é ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido não tem apenas a ver com o valor econômico, mas ele diz se Josué não se desviar nem para a esquerda nem para a direita em relação à palavra de Deus, ele seria bem-sucedido em tudo que fizesse. Nós vivemos, esse texto marca um período de apostasia. Hoje uma pessoa me falou, minha filha agora resolveu que não quer mais saber de Deus, que vai ser agnóstica. Colega de ministério, deixou o ministério, porque a esposa resolveu tornar-se agnóstica. E os irmãos que se dão em casamento continuam não considerando a questão espiritual. Esse texto, que é um texto profético, que Deus fala ao povo através de Jeremias, Deus termina fazendo uma pergunta através do profeta. Mas uma pergunta marcada pela incoerência. É como se Deus perguntasse, não há energia na sua casa? Não há lâmpada na sua casa? Por que você vive no escuro? Lá no versículo 22 ele pergunta, porventura não há bálsamo em Gileade? Gileade era uma região conhecida pelos seus bálsamos e ungüentos, que era a medicação da época. Ou não se acha lá médico? Claro que se achava. Se tinha produção de bálsamos e ungüentos, ali também estavam os médicos. Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? O que é que Deus está dizendo a partir do profeta? Eu não estou aqui. Por que é que você ainda passa por certos problemas? Por que a sua vida não tomou rumo? Fazendo um paralelo com o texto lá do
Charles McIntosh, que foi distribuído hoje para a escola dominical aos professores e alunos, alguns, um texto de 1862, publicado em Dublin, em 1862, portanto, já tem tempo. Quando fala de que Deus está atrás do palco, que Deus está nos bastidores, e essa é a nossa garantia, que Deus está atrás dos bastidores, é como se a mesma pergunta Deus fizesse: por que você, na condição de crente em Jesus, eu tenho ouvido muita gente brigando com Deus. E brigar com Deus é diferente de rejeitar a existência de Deus. Mas tem a ver com muitos de nós que vivemos como se Deus não existisse. E eu anotei algumas coisas que são típicas da nossa época. Uma das coisas que serviu de motivo de aposta para a modernidade é que a religião iria acabar. Pelo contrário, ela floresceu mais do que nunca. As opções religiosas que nunca brotaram tanto. Isso foi um choque, porque se considerava que a ciência iria sobrepor isso. Aí, de repente, como contraponto dessa ciência, veio um povo espiritualista, onde a questão do religar e a questão da religião, ela cresceu muito, cresceu como ciência, há congressos e congressos e congressos. Nós vivemos uma época de explosão. Se ver os dados da revista, não estou fazendo propaganda da revista, mas é porque é interessante, a Bíblia continua sendo o livro mais lido por 62% dos leitores. Inclusive da juventude. Está lá na pesquisa. Está lá a fonte. A pesquisa tem que ter fonte. Tem que ter endereço. Mas o que então que está acontecendo? Eu fiz algumas anotações. A primeira delas é a questão do tempo e da ansiedade. Verso 6, 7, diz o seguinte: eu escutei e ouvi, estou em Jeremias capítulo 8. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que se arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e a andorinha e o gro observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece a ordenança do Senhor. De outra forma, não conhece os tempos do Senhor. Nós somos tomados de uma tal forma pela ansiedade. E eu não estou falando aqui da ansiedade patológica, que isso pode acometer. Estou dizendo que nós queremos resolver o nosso problema, e aqui o problema não tem a ver com o outro. Mateus primeiro os seus, sem respeitar o tempo. E por essa razão, por essa ansiedade, ninguém quer respeitar tempo. Eu dizia essa semana aos pedreiros aqui, dizendo: olha, e ao montador dos bancos, eu esperei 18, 19 anos para isso.
Eu esperei desde que a ideia foi concebida. Desde que se publicou, uma perspectiva ali atrás que diziam, não vai se conseguir. Porque o tempo de hoje é hoje. E as coisas, nem sempre é no fast food. Porque segundo o texto, quando você é tomado por essa ansiedade, por essa pressa na solução dos problemas, por essa pressa na resposta, dizer que alguém hoje orou 10 anos, 20 anos, parece uma coisa do outro mundo. Como alguém consegue orar 20 anos? É porque não tem fé. É porque está na igreja errada, está com o pastor errado, o louvor é errado. Por quê? A oração tem que ser na base daquele grande filósofo, VaptVupt. Lembram? Professor Raimundo? E essa é uma maneira de cairmos num outro problema que é tão típico do nosso tempo. Aliás, irmãos, nós vivemos uma época em que as verdades absolutas, em tese, deixaram de existir. Por isso, alguns de nós transformamos a fé cristã em balaio de gato. Por isso, a nossa cristologia é tão fraca. Por isso, há muita gente se dizendo cristão, com teologia, com cristologia nenhuma, a respeito de salvação e de sacrifício através de Jesus. Aliás, ainda consideramos Deus tonto. Porque como alguém pôde sacrificar na cruz um filho, se é possível chegar até ele através de qualquer experiência sensitiva e emocional? Quando você liga para uma desses lugares que oferece dinheiro emprestado, quando você diz alô, ele já sabe que você está precisando. Em alguns casos, ele já sabe que você não dá Fiesp, você já é o pato. Isso também acontece do ponto de vista das Escrituras. Veja o versículo 8. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco, mas eis que na falsa pena dos escribas, eis que a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Isto é, por conta da ansiedade, por não compreendermos o tempo de Deus, por não compreendermos o trabalhar de Deus, nós caímos no outro problema que é o falso ensino. E gente, olha, eu confesso que às vezes dá vergonha, especialmente numa sala onde se estuda ciência da religião, onde se estude a fé cristã, do ponto de vista da mídia, dá vergonha ver certos vídeos. Mas ninguém está ali forçado. Ninguém está ali coagido. Porque ele tem uma necessidade, e essa necessidade gera uma ansiedade, e essa ansiedade faz com que ele não se aperceba se aquele ensino é falso ou verdadeiro, e isso vira apostasia. Entende, irmãos? É isso que Deus está falando através de Jeremias. Há um povo rebelde, de dura cerviz. Eu tenho 29 anos de ministério, praticamente aqui na igreja, e alguns dos irmãos, de certa forma, depois de me perguntar quem é, não estou falando essa questão, é que os problemas são os mesmos de 29 anos atrás, de 20 anos atrás, de 15 anos atrás. Porque conservamos as opções erradas, falamos palavras indevidas, procedimento indevido, blasfemamos contra Deus,
falamos coisas contra Deus que as paredes escutam, e alguém mais fragilizado vai levar em conta o que você diz. E aí caímos num outro problema, que são as falsas promessas. Nós partimos, veja como o texto parte, de uma necessidade gerada por uma ansiedade que não sabe observar o tempo. Caímos num falso ensino, e no versículo 11 vai dizer: e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Promessas falsas. Uma das igrejas de São Paulo, isso gerou uma série de problemas. Uma senhora que creu numa cura e não foi curada, resolveu nomear o marido procurador para processar a igreja. E processou. E o estatuto dá direito aos irmãos a terem procuradores, mas tem assuntos específicos para isso. E não vai demorar muito que alguma autoridade vai entender que alguém se aproveitou de um sentimento de ansiedade e, a partir de um falso ensino, fez uma falsa promessa que você não alcançou, e ele vai transformar isso em punição para quem fez tal promessa. O que mais me fez temer no dia 27 de março de 81, véspera da minha ordenação, era a responsabilidade do púlpito. Aquilo que será dito. Eu vi famílias desviadas da fé, filhos desviados da fé, por conta de falsas promessas. E é claro, quem não quer resolver problema no VaptVupt? Quem não quer a cura para uma doença autoimune degenerativa? Gasta o que tem e o que não tem. Quem não quer resolver o seu problema através de um telefonema, sem medir as consequências disso? Isso biblicamente, no âmbito da fé, a palavra está mostrando. Você vai a partir de uma necessidade que gera uma ansiedade. Essa é uma doença do nosso tempo. Se o metrô atrasar 1 minuto, já fica impaciente. Uma das coisas que nós estranhamos foi naquela cidade, metrô daqui a 7 minutos. Como pode? Se passa em São Paulo 2 minutos, já causa um caos. Aquelas máquinas são mais lentas do que aquilo que nós queremos. Especialmente se estivermos movidos na base da ansiedade. E eu falo isso teologicamente, irmãos. Eu tenho usado muito do meu tempo ao longo desse ministério, reparando vidas que foram prejudicadas, de certa forma, por um falso ensino. E é isso que a Bíblia está dizendo. Gera um falso ensino, gera uma falsa promessa, e isso impede você de ver a realidade. Você fica desfalecido dentro de si mesmo, está lá no versículo 18, né? Você começa a questionar, e então, passado esse tempo de euforia da fé, ora, eu passo uma vida toda para resolver um problema. O cara me disse, se eu fizer isso durante 40 dias, eu estou endividado até o pescoço. E o cara me disse, se eu der o que tiver na conta ainda, o banco vai levar mesmo.
eu dou. Nunca esqueço de um pregador que veio aqui uma época, Deus já disciplinou, numa campanha sobre, até os irmãos devem ter até hoje diploma disso na casa, mas fazia parte de dos acertos que precisávamos ter na vida. Ele veio fazer uma campanha sobre mordomia aqui. Terminada a campanha em 3 dias, eu perguntei à irmã, e aí, irmã, quanto é a oferta? Não, pastor, é metade. Como metade? E não pode ser os fedatados. Porque os fedatados que voltaram 2 vezes, nós arcamos. Mas olha, irmão, você está com problema, se disser que você vai beber suco de ervas amargas, você bebe. Ainda vai dizer que docinho. E o texto diz aqui, versículo 20, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Fiz meus 40 dias, fiz a minha parte, fiz isso, fiz aquilo e Deus não resolveu. O problema é de Deus. Que Deus é esse que nunca cuidou de mim? Eu vi isso de quem já passou fome, de quem veio de nada, hoje ganha seus 20, 25 mil reais por mês. Que Deus nunca fez nada. E assim vai. Por causa dos falsos ensinos. Desculpe. Dessa época. Dessa época onde você compra trabalhos pela internet. E encomenda trabalhos acadêmicos pela internet. E graças a Deus eu achei um. Ainda tem a cara de pau. E aqui é perigoso esse bairro, porque tem muito cupim. Então tem que ter cuidado. Mas o que eu estou dizendo com isso, meu irmão? Às vezes você fica reclamando. Por que que não há cura? Por que que não há solução do problema? Era o que o povo fazia com Deus. E Deus havia mostrado. Não observar o tempo. Eclesiastes 3, há tempo para tudo. Não perceber que a necessidade me leva a um falso ensino. Não perceber que o falso ensino eu vejo pelas postagens. Não perceber que o falso ensino leva a uma falsa promessa. E não perceber que a falsa promessa impede que você veja a realidade. Entende isso? Só se cai no golpe do carro, pela internet, se eu quiser levar alguma vantagem nisso, achando que alguém vai me vender um carro 40% abaixo do preço. Entende, irmão? A nossa cura, a cura dos nossos problemas, a solução dos nossos problemas, estará sempre na nossa comunhão com Deus. Eu tenho que ter paciência, não é fácil. Não é fácil. Eu tenho que esperar 10, 20, às vezes 30 anos. Eu tenho que construir uma carreira, eu tenho que construir uma história, eu tenho que construir um legado. E eu preciso confiar na promessa do Senhor. Isaías 41, estou terminando. Isaías 41, 17 a 20 diz assim. Isaías 41. Os pobres e necessitados buscam água e não há. E a sua língua se seca de sede.
mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudados e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto num lago de água e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira, e porei no ermo juntamente a faia, o almeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, o Santo de Israel criou. A mão de Deus não impede que Deus use a instrumentalidade de alguém para nos abençoar. Ponto. Mas essa instrumentalidade será sempre baseada na direção de Deus, fundamentada na direção de Deus. Eu não posso, não devo pelo menos, me deixar dominar pela ansiedade. Não consegue, busca ajuda. Porque eu vou entrar num ensino falso, numa promessa falsa que vai me cegar a realidade, e eu não vou encontrar a cura. Eu não vou encontrar a solução, porque eu estou tão envolvido, é igual aquele rapaz que chegou aqui, dizendo, pastor, eu queria, na verdade ele veio me propor para deixar um carro guardado aqui, né, de outra comunidade. Ele estava já com mandato de busca e apreensão, e Deus me deu esse carro e ninguém vai tomar. Disse, meu filho, você tem como pagar? Eu não tenho como pagar, mas foi Deus que me deu. Mas espera aí, meu filho, que história é essa? Deus não trabalha assim. Entregue. Você está não, estou desempregado. Como Deus vai te dar uma prestação se você está desempregado? Aí você vai ver que tem promessa no meio, promessa estranha. E que ele termina sendo vítima de um falso ensino. E eu não estou aqui para discutir o falso ensino. Estou aqui para mostrar a palavra de Deus. E nessa palavra de Deus, eu quero tão somente concluir com um texto em Apocalipse 3, versículo 20. Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta. Esse texto é tratado como um texto evangelístico. Pode ser usado na sua essência? Não é. Deus está falando com a igreja. Jesus está falando com a igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É intimidade. É a graça da presença de Deus. Não é uma questão meritória. Não é uma questão compensatória. É uma questão de intimidade com Deus. Eu vou esperar no Senhor. E esse esperar, ele é reforçado pela intimidade. A ideia de cear é isso. No Oriente, ninguém ceia, ninguém abre casa se não tiver intimidade. No contexto que está. Não havia esse tipo de formalidade. Eu sento para comer com quem eu tenho o prazer de sentar para comer. Ele está batendo. Essa porta só eu posso abrir. Ele não vai abrir com pé de cabra. Não vai arrombar. Deus não vai arrombar a porta de ninguém. Agora eu preciso estar atento, irmãos. Eu às vezes até compreendo isso. Porque muitas vezes também já errei e erro. Nós ficamos premidos por uma necessidade. E às vezes não medimos consequências da nossa vida. E vamos sendo como que enganados por aqueles que só pensam em si mesmos. Que não cuidam com sinceridade do rebanho. E aqui não estou apontando A ou B. Estou apenas constatando o fato. Então tenha cuidado. Tenha cuidado. Nunca esqueço
sol estava muito quente. Em São Paulo, quando faz calor, né? E o coitado do rapaz estava com peso nas costas vendendo plantas da sorte. Plantas para dar sorte. E eu fiquei pensando, meu Deus, ele mesmo está sofrendo, está sendo vituperado com isso, e ele mesmo não entende. Precisamos buscar mais as Escrituras e conhecermos mais as Escrituras. Deus tem tempo para tudo. E Deus, ao seu tempo, cumprirá o propósito em nossas vidas. Deus sabe o que precisamos. Ao mesmo tempo, humanamente, é uma reação difícil, é uma concepção difícil, é saber que você não pode fazer nada. Do ponto de vista humano, para quem é responsável, para quem é proativo, para quem não vive a vida vendo a banda passar, é um exercício, né? Mas espiritualmente é a visão de que é Deus, somente Deus, poderá modificar aquela situação. E é nele que a gente espera. Amém? Amém. Vamos cantar o hino? Você pode se colocar em pé? Obrigado. Tal qual eu sou, meu Senhor, aceito agora o teu favor, pois sou indigno, pecador, ó Salvador, eu venho a ti. Tal impressão, irmãos, que a nossa dificuldade não é em reconhecer como Deus vai nos receber. A questão é que temos vergonha de ir até Deus. O problema não está em Deus, o problema está em nós mesmos, né? Nós ficamos meio acanhados, meio talvez sem ambiente para chegar perante Deus dizendo: olha, Senhor, eu errei, eu fiz isso, pisei na bola, isso aqui está errado. Nosso problema não é Deus. Nosso problema somos nós mesmos. Isso é um exercício. Ninguém aqui é formado nisso ainda.
Isso não tem a ver com idade. Isso tem a ver com vida. Com as fragilidades das emoções da vida. Mas sabemos que Deus está lá. Sabemos que Deus está pronto. O problema sou eu, o problema não é Deus. Pai, te agradecemos por tua palavra. Agora leva-nos em paz. Dá-nos uma semana na tua direção. Fortalece-nos. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Se você quiser descer, fraternizar um pouco conosco, tem cantina. Você é bem-vindo.